Pois bem, eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isto, usem a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. No livro de Êxodo, no capítulo 25, no versículo 40, disse o Senhor Deus para Moisés: Vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Em outras palavras, tudo que Moisés descreveu no livro de Gênesis é apenas um modelo daquilo que ele havia contemplado nos céus. Neste caso, podemos entender perfeitamente que existem duas criações, dois jardins do Éden, dois Adãos, duas Evas, duas serpentes. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar, meu amigo. Para isto, basta recorrer à leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículos 45 a 47, onde disse Paulo: Assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente. Já o segundo Adão foi feito espírito vivificante. Ou seja, se existem dois Adãos, é porque existem duas criações. Você ainda não ficou convencido que existem dois Adãos? É claro que existe, meu amigo. Prova disso que Moisés descreveu estes dois Adãos, justamente no livro de Gênesis. Para sua surpresa, veja o que consta no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. Então o homem tornou-se uma alma vivente. O primeiro Adão tornou-se alma vivente. Agora veja exatamente a criação do segundo homem, do segundo Adão, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 a 27, aonde disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim criou Deus o homem à sua imagem. Somente o segundo Adão é que traz em si a imagem e semelhança de Deus, pois se Deus é espírito, por certo que o segundo Adão também é um ser espiritual. Mas o primeiro Adão foi formado do pó da terra. Então tornou-se uma alma vivente, batendo exatamente com a descrição de Paulo, que o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo o espírito vivificante. Você ainda não ficou convencido? Então veja por você mesmo. Se não existem duas Evas. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Porém, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 26, disse Paulo: A Jerusalém do alto é livre, ela é a mãe de todos nós. Está vendo? Duas Evas. Disse o Senhor Deus para Moisés: Vê, faças tudo conforme o modelo que te foi revelado no monte. Moisés descreveu exatamente a Eva que ele contemplou nos céus, e ele descreveu exatamente com a descrição dos filhos da carne. Mas veja bem, no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, disse Paulo: Não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Os filhos de Deus não são gerados pela primeira Eva, meu amigo. Neste caso, se existem duas Evas, podemos entender perfeitamente porque existem dois Adãos. Até porque no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, está escrito: Pela fé entendemos que os mundos foram criados. Existem dois mundos, duas criação de Deus, meu amigo. Conforme consta no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, Vi novo céu e nova terra. Foi esta terra dos céus que Moisés contemplou lá no monte. Ele descreveu exatamente a Jerusalém celestial, descrevendo como o jardim do Éden. Ele descreveu exatamente tudo que ele contemplou nos céus e colocou o nome exatamente de jardim do Éden, de Adão e de Eva. Tudo isto é um simbolismo, uma alegoria, até porque no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, o próprio Cristo afirmou: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Está vendo? Existem duas criações. O reino dos céus é o reino de Deus. Os filhos de Deus são gerados nos céus, não aqui na terra. Até porque no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 22 a 26, está escrito:
Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Aqui, Abraão representa o próprio Deus. Deus teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa, ou seja, do Espírito, o que se entende por alegoria. Pois a Jerusalém que agora existe é escrava com seus filhos, disse Paulo. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Está vendo? A Eva aqui da terra não era a mãe de todos os seres viventes, pois disse Paulo que a nossa verdadeira mãe é a que está nos céus. A nossa verdadeira mãe, nós descendemos da Eva que está nos céus, pois não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Preste atenção, meu amigo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 47 a 49, acrescentou Paulo, o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o Senhor dos céus, ou seja, o primeiro Adão é da terra. O segundo Adão é dos céus. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Por isso precisamos ser gerados de novo, precisamos nascer do Espírito, para então trazer a imagem do celestial. Por isto eu afirmei. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, está escrito: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Porém, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 27, recapitulando, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. O homem espiritual, o segundo Adão espiritual, é que traz a imagem e semelhança de Deus, porém não o natural. O primeiro Adão foi formado do pó da terra. O segundo Adão é espírito vivificante. 2 Adãos, sim, 2 Evas, 2 criação. Este mundo não é o reino de Deus. Do contrário, Jesus não teria dito: o meu reino não é deste mundo. 2 criações, meu querido amigo. Não se escandalize. Também existe 2 serpentes. A história da criação é contada através da dualidade. Então, logo, existe o diabo lá no Éden, a serpente. Mas veja, a serpente descrita no livro de Gênesis é apenas uma metáfora, pois a serpente que está nos céus é santa, justa e boa. Até porque no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 16, está escrito: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. A mesma descrição da serpente sendo levantada diz respeito a Cristo, pois Cristo é a serpente descrita por Moisés no livro de Gênesis. Esta serpente é o próprio Cristo que está na eternidade. Você não ficou convencido? Veja por você mesmo, então, o que consta no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 39 a 41. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os cegos vejam. Com qual propósito Cristo queria abrir os olhos dos cegos? Bom, disse-lhe Jesus: se fossem cegos, vocês não teriam pecado. Ou seja, Cristo veio ao mundo para tornar o homem pecador. Espera aí, Cristo veio ao mundo abrir os olhos dos cegos para que os cegos se tornassem pecadores? Bingo, meu querido amigo. Mas por acaso, esta não é a história da serpente lá no Éden, querendo abrir os olhos de Adão? E uma vez que os olhos de Adão se abriram, ele não se tornou pecador? Bingo novamente. Neste caso, não há como negar que a serpente é justamente Cristo, conforme consta no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, aonde disse Cristo: aconselho-te que te vistas com vestiduras brancas, a fim de cobrir a tua nudez, e que use colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Foi exatamente este o conselho dado pela serpente a Eva, lá no princípio da fundação do mundo. Neste caso, tudo que é atribuído ao maligno aqui na terra, nos céus, é santo, pois o que está aqui na terra é apenas um simbolismo daquilo que se encontra nos céus. Pois, repito, disse Deus para Moisés: vê, faças tudo conforme o modelo que te foi apresentado nos céus.
Porém, como aqui se segue a dualidade, então foi descrito exatamente o que está nos céus através da compreensão da mentalidade da carne, que é inimiga de Deus. Por isso está tudo ao contrário. A serpente no Éden é Cristo. Adão, exatamente nos céus, é o próprio Deus. Eva, exatamente nos céus, é justamente o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A noiva, o Filho e o próprio Pai. Os três são um só. Até o próximo vídeo, meu amigo.